Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros aqui na parceria da RPTV com a Nona Dired, na nossa aula aqui do projeto Conecta Enem. Na aula passada a gente trabalhou o tema dos racionalistas. Hoje nós vamos trabalhar aquela escola que eu falei na aula anterior, que se opõe aos racionalistas, e vamos trazer então esse entrechoque de pensamento na aula intitulada O que conhecemos pelos sentidos. Aqui nós vamos falar dos filósofos empiristas. Como nós começamos na anterior e falamos de Platão e a sua valorização do mundo das ideias, vamos trazer agora o pensamento de Aristóteles, que faz essa oposição a Platão, trazendo a importância do conhecimento através da experiência material. Segundo o filósofo, nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. O que ele está querendo dizer aqui e o que os outros empiristas, que vão se basear também nesse pensamento dele, vão querer trazer de novidade para o pensamento filosófico e explicar essa oposição que eles têm diante dos racionalistas. Uma coisa é certa para eles: o conhecimento ele vai encontrar uma base que vai estar nos sentidos, porque é através dos sentidos que eles vão entender que esse conhecimento ele vai se formar, ele vai se amadurecer e vai chegar à mente humana. É essa linha de raciocínio que os empiristas vão trabalhar aqui. O grande duelo, como já falamos, entre os racionalistas, que enxergavam na razão a fonte do conhecimento seguro, e os empiristas, em que a base do conhecimento estava nos sentidos. Essa palavra empirismo, empirista, ela está relacionada com a palavra grega empiria, que significa experiência. E que tipo de experiência nós vamos ter aqui? É justamente aquela experiência que nos vai ser proporcionada através da relação sensorial, ou seja, dos nossos sentidos, né? Em tudo aquilo que nos rodeia, ou seja, no nosso mundo exterior. Aqui nós temos uma pintura que exemplifica bem essa situação e essa oposição entre essas duas correntes de pensamento, com o quadro Escola de Atene, do pintor Rafael Sanzio, italiano, né? No centro dessa imagem, a gente vai observar aqui, dado o zoom, que nós temos Platão e Aristóteles dialogando um com o outro. Platão levanta seu indicador para o céu, mostrando e defendendo a sua ideia da grande excelência, por ele atribuída ao mundo das ideias, que para ele é aquele mundo elevado. Enquanto que Aristóteles estende a sua palma para o chão e está mostrando para Platão, ou defendendo a ideia da importância da experiência terrena. Então aqui a gente observa, é até interessante porque você tem mestre e discípulo dialogando e cada um tendo uma posição diferente no que se relaciona com a teoria do conhecimento. E aí nós temos dessa vez agora 3 desses filósofos empiristas, não são só eles, mas eu achei por bem trazer o empirismo britânico para vocês, que são os filósofos que vão enxergar na experiência sensível com a base do conhecimento, né? Hoje teremos o pensamento de John Locke, de George Berkeley e de David Hume, que vão dialogar com a gente nessa aula de hoje. John Locke vai ser o primeiro, e o seu pensamento ele é interessante, e nós temos aqui alguns elementos desse pensamento. O primeiro deles é que John Locke diz que o homem ele é uma tábula rasa. O que quer dizer isso? Ele é como se fosse uma folha em branco. Ele vai nascer absolutamente sem nenhuma informação e sem nenhum conhecimento. E é a partir dos sentidos que essa folha ela vai ganhar escrito, ela vai ganhar registros, né? Essa ideia ela é claramente contra o pensamento de Descartes, no qual as ideias nasciam com o homem, que era o chamado de pensamento inatista. Para John Locke isso é completamente o contrário. O homem ele nasce completamente vazio, no sentido de sua mente, e esse vazio vai ser preenchido a partir dessa relação sensorial com o mundo. Para Locke, nesse sentido, ele entende que a extensão da experiência ela vai ser a extensão dos conhecimentos.
Quanto mais o homem entra em contato sensível, em contato sensorial com o mundo, com as coisas, com esse mundo exterior, mais ele vai ampliar os seus conhecimentos, uma vez que esse conhecimento vai vir por essa base que são os sentidos. Para ele, fazendo a oposição àquele pensamento da razão, que a gente já viu na aula anterior, ele diz que muito daquele pensamento, na verdade, não é necessariamente a razão humana que se sobressai ali e vai ser a base do conhecimento, mas ele diz que o que existe, na verdade, é o chamado assentamento geral. O que quer dizer isso? Quando eu vou reconhecer um objeto e dizer que aquele objeto vai ser tal objeto por conta da minha razão, levando em conta o pensamento dos racionalistas, Locke, na verdade, vai dizer que isso não é o simples fato da razão que estava na base de tudo, mas, na verdade, acordos convencionais. O que quer dizer isso? As pessoas em sociedade, de maneira geral, elas concordaram entre si que determinado objeto seria aquilo que eles dizem ser. Então, na verdade, em vez de razão, mas na verdade era apenas um acordo convencional que foi aceito em sociedade e a partir de então se tornou universalmente aceito e aplicado. E aí ele diz então que a essência das coisas é fruto da convenção social. A gente pode enxergar em vários exemplos, quando alguém encontrou uma forma geométrica e a chamou de quadrado, outras pessoas a vão reconhecer como um quadrado, não pela razão pura e simples, mas por ela haver sido ensinada de que em uma convenção social se aceita que aquela forma geométrica seja um quadrado, ok? E quanto à ideia de que alguém possa questionar o filósofo, tudo bem, Locke, se tudo vai vir pelos sentidos, e o homem só vai ter contato, então, com aquilo que de fato existe, o que dizer da razão, da existência de coisas na cabeça do homem que não existem, ou seja, como as pessoas criam coisas que não existem? Simples. Isso ele vai explicar através do seu conceito de ideias simples e ideias complexas. Como assim? Ele explica que uma coisa que não existe e é imaginada, é inventada, é suposta pela mente humana, na verdade ela é resultado da combinação de duas ou mais ideias simples. E aqui nós temos um exemplo. Nós podemos imaginar uma pessoa. Por que podemos imaginar e por que podemos compreender a ideia, a noção de uma pessoa? Pelos sentidos. Isso é uma ideia simples. Nós também depois, mesmo que por essas convenções que ele diz, nós podemos compreender também a ideia de peixe. É outra ideia simples. E aí, a conjunção dessas duas ideias vai resultar exatamente nessa ideia complexa que vai ser a sereia. E aqui eu trouxe uma imagem de sereia para vocês. Não está bonita? Talvez você esteja observando na minha sereia, mas está errado. Porque uma sereia, a parte superior dela seria de gente e a parte inferior seria de peixe. Porém, dentro desse pensamento de John Locke, sereia, como você está imaginando, né, e como você está acostumado a ver nas ilustrações, e sendo diferente dessa, na verdade nós sabemos, e o filósofo confirma, isso aqui é fruto de uma convenção social. Convencionou-se imaginar que o ser mitológico, metade humano e metade peixe, seria ao contrário dessa ordem que se coloca aqui, ou seja, nada mais do que o fruto de uma convenção social. O segundo filósofo que nós temos é o George Berkeley, nascido em 1685 e morto em 1753, traz aqui um pensamento bastante inovador e até combativo do que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque quando John Locke vem e atribui toda a importância até então tida pelos racionalistas da razão e põe toda essa importância agora nos sentidos e diz que o homem não tem nada na sua mente a menos que se venha à sua mente através dos sentidos, ele está colocando muitos daqueles ideais medievais da teologia escolástica, de pensamento religioso, ele está colocando muito aquilo ali para baixo,
entendeu? Esses ideais medievais estavam sendo seriamente ameaçados. E junto com eles, seriamente ameaçados também a própria existência de Deus, e se exalta nesse momento o ateísmo e o ceticismo. E aí para Berkeley, que era um pensador que entendia a importância de Deus, tanto no que se referia à moral, como à ordem, tudo isso seria importante com a manutenção das ideias de Deus. Ele achou isso muito perigoso. Então ele decidiu atacar esse pensamento que se focava apenas no material, né? Ele decidiu atacar esse pensamento de maneira assim bem violenta. Ele atacou esse pensamento na raiz. De que maneira? Ele vai negar a própria existência dessa realidade material. Então, ele entende também que a base do conhecimento são as ideias, mas a gente vai observar que ele aplica em sua teoria a chamada teoria imaterialista, que também foi chamada de idealismo subjetivo. O que quer dizer isso aqui? Ele diz que o mundo material não existe. Como assim o mundo material não existe? Veja como esse povo costuma dar um nó na cabeça da gente, porque anteriormente a gente viu que Descartes começou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência, né? A menos que ele encontrasse fatores suficientes para colocar a existência do mundo e de si mesmo como uma situação indubitável. Daí a gente tem agora Berkeley, que vai negar toda essa realidade material. E como assim ele vai fazer isso? E que argumentos esse homem vai utilizar para conseguir tamanha façanha nesse sentido? Porque imagina, não é fácil você negar toda a realidade material existente. O que ele vai explicar é que essa realidade, ela existe porque ela é percebida. Ou seja, o que existe materialmente, na verdade, não existe. É apenas uma ilusão criada pelos sentidos. Uma vez que ele é empirista, ele vai atribuir esse papel importante dos sentidos. Daí a frase que ficou marcada para o filósofo é essa: ser é ser percebido. O que ele quer dizer isso? Algo só existe porque é percebido por nós ou por outro ser percebente. Por exemplo, você está falando comigo aqui. Eu existo? Existo, apenas dentro da sua percepção. E aí, um bom observador dessa teoria vai perguntar: então, imaginemos um coqueiro que está no alto da serra e ninguém observa aquele coqueiro, ninguém percebe que ele existe, e esse coqueiro cai. A questão é: esse coqueiro caiu ou ele não caiu? Se você estava lá, ele caiu e existe. Se você não estava lá, para você ele não existe. Nesse sentido. E imaginemos em algum local onde não há ninguém que observe o coqueiro. Esse coqueiro não existe? Existe. Por quê? Nós temos que entender também a figura importante de Deus. Ainda que exista apenas na mente de Deus, que vai ser o percebedor por excelência, as coisas não existem. Então, através desse pensamento, Berkeley vai tentar combater um pouco daquela ideia que poderia causar uma incredulidade geral. E para ele isso era uma situação bastante perigosa. Para ele, mais uma vez, ele vai conseguir um problema para ele aqui, porque suas ideias são muito polêmicas e ele chega a afirmar certas situações muito arriscadas. Por quê? Nesse ponto, por exemplo, ele diz que as leis naturais, elas não são fixas, elas são simplesmente ideias na lente de Deus. Então, o que eu estou me referindo a, por exemplo, leis naturais? Entre outras, aquelas percebidas por Isaac Newton, né? Em um tempo próximo desse recorte que nós estamos aqui. A gente tem, por exemplo, a lei da gravidade, né? Que o cientista vai defender e explicar sobre aquela ideia de gravitação universal, que há uma força que atrai os objetos, e esses objetos são atraídos por aquela força, resultando na ideia de gravidade que todos nós já conhecemos, né, nas mais elementares noções de física. Pois bem, vem Berkeley, na sua filosofia, e vai dizer que isso não existe. E o que nada mais é? Ele diz que são ideias na mente de Deus. Como assim? Se são ideias,
Deus pode então, por exemplo, de uma hora para outra mudar de ideia? Sim, porque aí quando Deus muda de ideia, vão acontecer os chamados milagres. Essas leis elas não vão dar conta de explicar esses tipos de milagres, porque foi algum momento que Deus mudou de ideia e simplesmente essas leis mudaram. E a importância atribuída, então, por exemplo, a tanto a lei da gravidade como a essas leis. Ele vai dizer que essas leis elas são invencionices. Veja como ele é ousado a falar isso. Porque quando ele diz isso, se baseia no fato de que nós não podemos perceber a gravidade pelos sentidos. E alguém pode dizer, esse homem é louco. Porque se você joga um objeto para cima, você pega uma pedra bem grande, joga ela para cima, essa pedra vai cair. Logo, isso é a confirmação da gravidade. Tá, você pode fazer isso, mas isso não convence o filósofo, porque ele te diz que você não consegue sentir isso através dos seus órgãos dos sentidos, essa situação. Então, isso é algo considerado invencionice. Ele diz que a gente não pode dar crédito a esse tipo de pensamento. E aí, ele defende também que o conjunto das sensações associadas fazem com que identifiquemos os objetos. Esse mundo sensível, que na verdade para ele existe apenas na nossa capacidade de sentir. Fora dos nossos sentidos, o mundo não existe. Então, muitos de objetos que têm sentidos próprios, desde formato, desde odor, desde textura e outras características que nós podemos ver através dos sentidos, para Berkeley a gente vai associá-las e assim identificar e depois até nomear esses objetos. E aí eu tenho um exemplo que nós temos aqui. Vocês veem esse objeto com certeza está lhe chamando a atenção nesse momento. Vocês sabem que esse objeto tem uma certa textura, esse objeto tem um certo odor, e é essa conjunção de fatores que vai permitir que nós venhamos identificar o objeto que você achou que era verdadeiro, só que eu fiz uma brincadeira simples para que você observe que na verdade é um chamado fake, uma vez que temos aqui um objeto desenvolvido artificialmente. O terceiro filósofo dessa nossa aula é o David Hume, nascido em 1711 e falecido em 1776. Inclusive vai esse filósofo ter boa base nos filósofos anteriores, e dali ele vai fazer concordâncias. Uma delas é que ele também é empirista e vai ter algumas divergências do seu pensamento. O pensamento de David Hume, em boa parte do seu tempo, foi buscar compreender esses mecanismos que ordenavam as ideias e os pensamentos. Da mesma forma que o pensamento de Isaac Newton e os cientistas de sua época estavam voltados a procurar entender os mecanismos que explicavam o funcionamento do mundo e demais leis físicas, no que se referia a situações observáveis, o David Hume vai procurar desenvolver uma compreensão dos mecanismos que ordenavam as ideias e os pensamentos. É nesse sentido que, para ele, as percepções elas podem ser divididas em duas. Nós temos as impressões, que para ele são as percepções fortes e intensas, e as ideias, que são as percepções fracas e efêmeras, que na verdade são resultado das impressões. Vamos tentar entender essas percepções de uma maneira aqui mais exemplificada. As impressões, que são aquelas percepções mais fortes e intensas, nós temos o exemplo, por exemplo, de uma impressão de uma pessoa vivida em um acidente, ou saborear de uma comida, né, onde essa relação sensível está extremamente mais forte. E a outra é aquela percepção mais fraca que resulta dessa memória, dessa lembrança, daquelas impressões anteriores. E aí a gente tem como exemplo a lembrança de uma impressão qualquer como essas que nós citamos aqui. Então imagina você, sua primeira namorada, 16 anos, você está na casa dela, fortes emoções, mãos que sobem e descem, um peito que palpita de batidas fortes no coração, suas mãos suam. O que é isso para Hume? Na verdade, são as impressões. Essa percepção é forte, entendeu? Você tem um sentido assim bem
bem efetivo naquele momento. Enquanto que a ideia, ela por vezes é uma sombra dessa impressão, que vai ser essa percepção mais forte. Lembra daquele velhinho sentado ouvindo Amado Batista? Eu tive um amor, amor tão bonito. E como é que está o homem lá? Chorando e fazendo a lembrança de uma impressão tão forte que anteriormente foi na vida dele. Entendeu? É essa ideia que Hume passa através dessa divisão, dessa separação entre as percepções. Aí vem um questionamento até aqui diante dos três filósofos que a gente já falou. Qual a causa das impressões? Para John Locke, a causa das impressões são as coisas materiais. Para Berkeley, a causa das impressões, dessas percepções, é o próprio Deus, uma vez que ele chega inclusive a negar o mundo material, fisicamente constituído, fora da mente. E para Hume simplesmente diz que não é possível saber. Ele diz que esses outros dois filósofos chutaram para fora quando tentaram identificar a causa dessas impressões. O primeiro que disse que eram as coisas materiais e o segundo que disse que é Deus. Ele disse que isso aqui está fora, está além do entendimento humano. Por mais que ele tente, ele nunca vai descobrir de fato qual vai ser a causa dessas impressões. No pensamento de Hume também nós temos um conceito interessante que é o de causalidade e necessidade. O que vinha a ser então a causalidade? É aquilo que para o filósofo na verdade é hábito nosso. Nós temos o hábito de atribuir uma causa a um efeito. Aí, por exemplo, nós temos a elevação de um rio e o aumento de chuvas na região. Ali a gente vai entender que o aumento de chuvas na região, repetidamente e automaticamente e necessariamente, vai ser a causa da elevação desse rio, né? E esse hábito de atribuir essa necessidade em uma situação de causalidade, para David Hume, isso é vazio, isso é tolice, uma vez que ele entende que essa situação ela não se aplica em todos os momentos. Ele vai observar uma necessidade, por exemplo, em quesitos matemáticos. Se 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 será 2 em qualquer situação. Se pegamos o teorema de Pitágoras, que a gente tem aquele triângulo retângulo, e você tem a linha maior que é a hipotenusa. E olha que eu sou de humanas, viu? Mas eu estou lembrando disso aí. Aquela linha maior do triângulo retângulo é a hipotenusa. Daí você tem mais duas linhas, que são os dois catetos. Você pega a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma de cateto 1 mais cateto 2 ao quadrado. Isso vai ser com um triângulo retângulo pequeno, vai ser com um grande, vai ser com um mega grande, vai ser no Brasil, vai ser na China, vai ser em quantas vezes você quiser calcular em qualquer triângulo retângulo da sua vida. Assim você observa a necessidade nesse caso. Porém, quando a gente está falando da situação de natureza e de sociedade, a situação para ele é diferente. Uma causalidade não vai implicar uma necessidade. Aí a gente tem esse trecho que nós conhecemos de Renato Russo, que demonstra de maneira muito interessante isso, né? Contradizendo o pensamento de Hume, o Renato Russo vai ter uma fé muito grande, baseada nessa observação de que o sol vai voltar amanhã. Aí Hume vai perguntar: será? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Justamente dentro desse raciocínio que David Hume vai entender que não há, nesse exemplo que está relacionado com a natureza, de necessidade. Ele imagina, e nós podemos imaginar, que de fato, por algum motivo, o sol pode não nascer amanhã. Desde um fenômeno não esperado e não até previsto por astrônomos, em que o sol se desprenda do firmamento e vai cair em outra galáxia ou em qualquer lugar desse universo enorme que eu não conheço e até me recuso a tentar compreendê-lo. E diante disso, esse fenômeno do nascer do sol diariamente, em um determinado dia, ele simplesmente não aconteça. Além desse, todos os outros que para o filósofo são fenômenos observáveis
são repetidos, mas não são necessários, esses ciclos simplesmente por algum motivo eles podem parar de acontecer. É onde ele enxerga a não necessariedade nessas situações de causalidade. Já no pensamento aqui de Raul Seixas, que vocês vão também acompanhar um trechinho, Raul Seixas é como que previu essa situação, ou que corroborou aqui no pensamento de Hume com a quebra da ideia de causalidade e necessidade. E aí nós vamos para a nossa situação mais concreta e mais material que temos vivido esses dias. O que é que nós estamos vivendo? Ano de 2020, pandemia. O que é que essa pandemia alterou na ordem social e na vida das pessoas? Alterou tudo. Desde a padaria que estava aberta todos os dias, desde as pessoas que estavam passeando nos parques todos os dias, e desde todas as outras atividades que aconteciam todos os dias e a gente podia imaginar que elas aconteceriam repetidamente, elas simplesmente pararam de existir por uma coisa que ninguém imaginava que acontecesse. Logo era a pandemia. Daí esse trecho ter sido usado recentemente, nesse tempo agora, para ilustrar o que nós temos acontecido. O chamado dia em que a Terra parou, que casa de maneira brilhante com o pensamento do filósofo David Hume. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Então agora vamos às questões, né? Vamos praticar esse conhecimento que a gente desenvolveu nessa aula até agora. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: David Hume apresenta as duas seguintes classes de percepções mentais: as fortes, que são vividas, denominadas impressões, e as mais fracas, dominadas pelas ideias. As ilimitadas devido à nossa liberdade e as limitadas pela negação da atividade do livre pensar. As racionalizadoras das ações e as conduzidas pelo devaneio. As vividas e experienciadas e as ilusórias. As sensoriais e as extrasensoriais. A gente observa que as alternativas B, C, D e E, elas são incoerentes porque elas colocam o filósofo em uma situação fora da sua linha de pensamento, ou seja, ele não trabalha com nada no que se refere a extrasensorial ou a um mundo metafísico, porque ele é um filósofo empirista. Então não há como a gente encaixar esse tipo de pensamento, muito menos outras situações colocadas por essas alternativas aqui. Como nós já vimos, agora o mundo das percepções compreendido por David Hume, ele está dentro de percepções fortes, que são aquelas mais intensas, e de percepções fracas. Aí nós temos alternativa A, as fortes, que são vividas, denominadas impressões, e as mais fracas, dominadas pelas ideias. Ou seja, as ideias, por sua vez, já são resultado dessas impressões, dessas relações sensíveis mais fortes, identificadas por David Hume. Na segunda questão da Unicamp, seu enunciado diz: a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. John Locke, ensaio acerca do entendimento humano. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, e inclusive é a corrente que nós falamos, inclusive dos três filósofos, tanto Locke como Berkeley como Hume, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. B, é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. C,
aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. D. Defende que as ideias são presentes na razão desde o nascimento. Tanto a C como a D está falando da ideia do inatismo. A C não vai ter como ser porque Descartes ele não nega a ideias inatas. Pelo contrário, ele defende que essas ideias estão nos seres humanos desde o seu nascimento. E quanto a D, ela diz que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Isso é o inatismo. Então, entender que John Locke era inatista é contradizer completamente esse filósofo. A B está falando que era uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. De maneira nenhuma. Os empiristas não negam a possibilidade de que esses sentidos possam ser obtidos. Eles só explicam que essa capacidade de adquirir os conhecimentos, ela é resultado da sua experiência com o mundo externo, e não pela razão pura e simples como defenderam os racionalistas. Então, sobrando a alternativa certa, letra A, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deve da experiência. Questão da Unimontes. De onde aprendemos todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: experiência. Locke critica as ideias inatas. Se houvesse ideias inatas, as crianças já nasceriam com o conhecimento acabado. Locke é um pensador que contribui para a colocação de uma corrente de pensamento denominada, ficou fácil, né, gente? Empirismo, narcisismo, idealismo, espiritualismo ou racionalismo. Obviamente, questão alternativa A, empirismo, que já explicamos, aquela ideia de que o conhecimento é resultado da experiência. Experiência essa através de nossos órgãos dos sentidos, ok? Essa foi a nossa aula, essa nossa prazerosa aula, na verdade, com vocês, e conto com vocês conosco na próxima. Valeu!